matemática. E deu muito certo isso, sabe? Tipo, ter vocês também parte desse projeto, sabe? Então, tipo assim, vocês participaram também do segundo ano, de certa forma, e isso foi muito legal. Tá na minha boa. Aí sim, hein? Aí sim, aí gostei. Mas vamos embora para a parte boa. Que a noite só tá começando. Vocês hoje vão pegar pesado de natureza. E amanhã, de tardezinha, a gente vai remarcar a aula de matemática para vocês, tá, gente? Vocês não vão ficar sem aula de matemática. Então, mesmo que vocês não consigam ver e tudo mais, a gente vai estar gravando todas as aulas e vai postar amanhã à noite. E aí, amanhã à tarde, a gente vai remarcar, vai repor essa aula aí de vocês. Mas vamos começar. Então, ó, a primeira questão provavelmente vocês fizeram com o Bélio, eu não sei ao certo. Vocês fizeram? Chegaram a fazer com ela? Vocês lembram dessa questão aqui? Essa daqui. E aí? Os cromossomos, rapaz, acho que não, pior que eu não lembro. Mas beleza, beleza. Ó, bora lá. Um assunto maravilhoso, cara. Isso aqui é assunto bom, rapaz. Sabe um assunto bom é esse aqui? Divisão celular. Né? Na divisão celular, a gente vai ter tanto a. Deixa eu colocar aqui em cima que fica melhor. Vai ter tanto a mitose, quanto a meiose. Meiose, né? Enquanto a mitose, né, ela vai continuar, né, com números de genes, né, assim podemos dizer, de genes ali dentro daquele, de cromossomos, né, ali dentro daquela divisão, então, tipo, vai continuar. Então, tipo, se é diploide, ou seja, o que é, minha gente, uma célula diploide? O que significa isso? Uma célula diploide. Uma célula diploide é aquela célula que tem todos os 46 cromossomos, tanto os 23 maternos, tanto os 23 paternos, certo? Então, se aqui, por exemplo, é 2N, então ela vai continuar em. Deixa eu pegar outra cor, que essa cor aqui tá. Pronto. Ela vai continuar em 2N. Mas já na meiose, a meiose, tipo, e uma coisa importante também é que a maioria das células, ela vai se dividir por mitose, tá? A meiose são algumas células, como por exemplo as germinativas, células sexuais, né? Quando a gente fala assim dos gametas, né? Tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino, o ovócito secundário, o espermatozoide, ele vai ser por meiose. E meiose, né? A gente vai ter uma fração, né? Uma quebra desse número de cromossomos, né? Então, tipo, se a célula ela é haploide, quando ela se divide, né, ela se divide em haploide, né? Se ela é diploide, ela se divide em haploide. Então, a gente tem essa perda aí desse número aí. Ou também pode ser o oposto, né? Do N pode ser para 2N. Mas é basicamente isso aqui. Enquanto a mitose ela mantém, a meiose ela altera. E aí, bora lá. Nessa charge aqui, vai falar assim, ó. Essa questão, eu peguei questão de diversos anos para vocês. Aqui tem 2023, do ano passado. No caso, que o ano passado, vocês estão ligados que, tipo, o processo de ingresso é sempre o ano. Então, tipo, quando eu falo ano passado, porque a prova do ano passado foi a prova de 2024, entendeu? Mas, enfim, eu peguei a prova de 2024, prova de 2023, 2020, 16, 18, tem um bocado de ano aqui para a gente tentar perceber, né? Ver como as questões elas funcionam e como a gente pode trabalhar em cima disso. E aí a charge começa assim, ó. Ai, querido, ultimamente tenho me sentido tão pesada, condenada, aqui, ó, condensada até. Nem me fale, chuchu. Tenho trabalhado duplicado. Promete a Ana telefonar e ah, estão nos separando. Aí ele fala, né? Segure o meu braço.
Adeus, meu amor. Aí ela fala, né? Adeus, meu amor. Leve comigo uma parte tua. Serás sempre meu homólogo. Seja no fim, começo ou meio, sempre lembrar-me-ei de ti, minha cromátide amada. Aí eles falam, né? Que é isso? Era crossover, uma tirinha sobre crossing over, uai. Então, é basicamente isso, uma tirinha sobre crossing over. Gente, qual é o tipo, pela análise que ele dá pra gente? Isso aqui é em um processo de mitose ou processo de meiose? Se é uma charge falando de crossing over, meiose, boa, isso aí, meiose, tá? Quando a gente fala de processo de crossing over, a gente tá falando de meiose, tá? E meiose primária, tá? Principalmente ali, principalmente não, na parte da prófase 1, beleza? Na parte da prófase 1. Então é basicamente isso aqui, né? A gente tem os cromossomos e os cromossomos eles estão se dividindo. E é bom vocês perceberem que, diferente, por exemplo, da mitose, a gente não tem uma divisão das cromátides irmãs. E ele ainda fala aqui, ó, cromátide amada, né? Só para confundir as nossas cabeças. Mas só que enquanto, né, assim, enquanto aqui, ó, por exemplo, na meiose, na mitose, né, a gente tem uma cromátide aqui, e quando for né, a divisão pelos fusos, aí as cromátides elas dividem. Então, tipo, é uma cromátide para cá e outra cromátide para lá, né? Já na meiose não, elas não se dividem, né? Na meiose o que vai ir para um lado e para o outro é os próprios cromossomos, né? Sendo que eles vão estar com o crossing over, né? E o crossing over vai permitir justamente essa variabilidade genética, beleza? Então é isso. Aí, com base nessa charge, bora responder. Ó, diz assim, cadê? Aqui. Algumas citações do quadrinhos referem-se aos eventos que caracterizam os processos de divisão celular. Assinale a alternativa cuja citação está corretamente relacionada às fases do processo referenciado. Então, bora lá. Letra A. Aí vocês vão me dizendo se é verdadeiro ou se é falso. Letra A. Tenho trabalhado duplicado, né? Então, quando ela fala aqui, ó, ele fala aqui, né? Nem me fale, Chuchu. Tenho trabalhado duplicado. Tenho trabalhado duplicado. Refere-se à duplicação do DNA do centrossomo e dos centíolos na fase S, da interfase. Cada cromossomo passa a ser formado por duas cromátides, unidas pelo centrômero, chamadas de cromátides irmãs, constituídas por um núcleo, por uma única molécula de DNA. E aí, gente, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? E aí, hein? Cadê vocês, hein? Sumiram, foi? E aí, só colocar V ou F no chat. O que vocês acham? Olha a fase que ele tá dando para vocês, ó. Fase S. Ó, gente, essa daqui tá errado, pessoal. Por quê? Ele fala que na fase S ele vai ter que
cada cromossomo passa a ser formado por duas cromátides, né? Duas cromátides, no caso, são dois filamentos desse daqui. Sendo que a gente sabe que na fase S, né, da interfase, né, a gente sabe que o quê? Que na fase S, a gente tem a replicação do DNA, a duplicação do DNA. Então, até aqui tá ok, tá ok, né? Só lembrando, na interfase, a gente tanto vai ter o G1, né, que é justamente a síntese de RNA e proteínas, a gente vai ter a fase S, que é a replicação do DNA, e a gente vai ter também a parte do G2, que é o crescimento celular, né? Mas só que vocês têm que lembrar que na fase S apenas ocorre a produção de DNA, a duplicação de DNA. Sendo que ele fala aqui que as cromátides, né, que cada cromossomo passa a ser formado por duas cromátides, sendo que isso não ocorre nessa fase S, tá? Na meiose, isso vai ocorrer na prófase, tá? Isso aqui vai ocorrer na prófase, ok? Na prófase 1. Especificamente no leptateno. No caso, leptateno, né? Eu gosto de falar esses nomes tudo errado, porque me ajuda a lembrar. Então, tipo, é leptateno, leptateno. É uma forma de memorização, porque, cara, eu amo biologia, velho, mas é muito nome, é coisa de você endoidar. Mas é basicamente isso, tá? Na prófase 1, no leptateno, ter, é onde a gente vai ter não é essa divisão, mas essa formação dessas duas cromátides, tá? E já na fase S, não. Na fase S, a gente tem apenas a duplicação do DNA, tá? Então, essa condensação dos DNA, né, que vai formar justamente essas cromátides, certo? Isso é no leptateno, ok? Na prófase 1. Beleza? Então, a gente sabe que tá errado. B. Aí eu falo assim, né? Tenho me sentido tão pesada, condensada até. Eita, acabei de falar, ó. Qual é a fase onde se vai ter a condensação do DNA? É na prófase 1, no leptateno também. Relaciona-se à condensação dos cromossomos, ocorre na prófase da mitose e na prófase da meiose 1, quando estes se tornam longos e finos e cada fibra cromossômica enrola-se sobre si mesmo por ação da condensina. Então, Cássio, então tá certo, né? Tu falou que acontece, e realmente acontece, pessoal, mas só que é como eu disse, a gente não pode confundir, a gente não pode deixar de dividir esses dois tipos aqui, tá? Enquanto na mitose, né, a prófase, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, a duplicação dos centíolos, a gente vai ter a formação dos fusos acromáticos, a gente vai ter o desaparecimento da carioteca, beleza? Mas só que essa condensação, aqui que ele fala, de longos e finos ainda, longos e finos, tá? Longos e finos, o que mata é isso aqui, ó, longos e finos. É na prófase 1, apenas na meiose, beleza? Então, por isso que tá errado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque a gente vai ter sim uma condensação dos cromossomos, né, na mitose, mas só que não é de forma fina. Ele não é de forma fina, beleza? Aí é basicamente isso. Então, cuidado, cuidado. Na prófase, sim, a gente vai ter essa formação, né, desse cromossomo, né, o DNA que está assim, né, ele vai pegar e vai se formar, mas só que não é de forma fina, tá? Não é de forma longa e de forma fina, como ele fala aqui. Isso é apenas na meiose. Então, nós também já sabe que tá errado. Letra C. Estão nos separando, segura o meu braço, né? Ela fala aqui, ó, cadê?
Estão nos separando. Segure o meu braço. Faz referência à separação dos cromossomos, ocorre na anáfase tanto da mitose quanto da meiose, quando microtúbulos cromossômicos unidos aos cinetócoros encurtam e puxam os cromossomos para polos opostos. Gente, outra errada. Cássio, mas como assim, pô? Na anáfase, poxa, anáfase é divisão, pô. Como assim? Gente, cuidado. Que enquanto na meiose a gente vai ter essas divisões desses cromossomos, né? Então, como tá aqui, ó, tá vendo? Um cromossomo aqui, outro cromossomo aqui, eles vão ser separados. Na mitose, não. Na mitose, esses cromossomos vão se encontrar aqui no meio, e o que vai ser separado não é os cromossomos, e sim, né, o que a gente chama de cromátides irmãs, tá? Então, por exemplo, quando esse daqui for separar, então vai aqui assim, ó, uma partezinha aqui, né, e outra partezinha aqui, uma partezinha aqui e outra partezinha aqui, entendeu? Então, cuidado com isso, que enquanto na meiose a gente vai ter, na anáfase a gente vai ter essa divisão desse cromossomo, na mitose a gente vai ter a divisão das cromátides irmãs. Cuidado que a UPE gosta desses detalhezinhos. Então, essa é a minha dica para você. Cara, vai vendo uma alternativa, vai tentando lembrar do assunto dado, sabe? Vai tentando ver, cara, mas realmente isso aqui tá certo? Entende? Porque olha essa letra C, tipo, tá perfeita, velho. É isso. Mas quando você vai ver, por besteira você errar, sabe? Então, cuidado. Tenta pensar, sabe? O que poderia estar de errado aqui, entende? Se você vê que, tipo, não tem nada que, tipo, dá pra colocar de errado aqui, então é isso, velho. Letra D. Adeus, meu amor. Adeus, meu amor. Levo comigo uma partitura. Essa parte aqui, né, gente? Qual? Essa parte aqui, beleza. Aí diz assim: caracteriza ao final do leptóteno e início do zigóteno da prófase 1, na meiose 2, a troca de partes entre os cromossomos homólogos, o que colabora para que haja recombinações gênicas no processo de crossing over ou permutação gênica. Gente, olha, aqui tá, eles estão trocando o processo de crossing over. E aí, gente, essa letra D tá certa ou tá errada? E aí, vocês no chat? Olhe, tenham vergonha não, viu? Aqui, ó, todo mundo é amiguinho, sem essa de vergonha, viu? Essa aula é para vocês, velho. Só vieram vocês três, então essa aula é particular de vocês três, viu? Então podem aí perguntar, participar, se sentem à vontade, se sintam à vontade aí. E aí, o que que vocês acham? Tô meio sumida porque tô assistindo uma aula e fazer uma atividade, né? Tá certo. Eu vou de D. V talvez. Certo, ó. Gente, vê só. Se liga numa coisa. Esse processo é o de closing over, certo? Certo. Então tem recombinações gênicas. Ok. A troca ali genética. Isso vai ajudar para a recombinação genética.
A gente também sabe que crossing over acontece na prófase 1. Mas, gente, em qual fase, que essa fase específica, vocês nunca, em hipótese nenhuma, vocês podem esquecer. Em qual fase da prófase 1 ocorre o crossing over, pessoal? É a fase do pato, minha gente. É a fase do pato. Não se esqueça, não. A fase do paquíteno. Paquíteno, tá? Não se esqueçam do paquíteno. E essa letra D está dizendo aqui, ó, caracteriza ao final do leptóteno início do zigoteno. Não! Início do quê? Do paquíteno, minha gente. Que é no paquíteno que ocorre o crossing over, tá? Então, cuidado com isso. Primeiro a gente tem o leptóteno, depois a gente tem o zigóteno, e depois é que a gente vai ter o paquíteno com o crossing over, tá? Então, cuidado com isso, ó. Tá vendo? É detalhe, pô. É detalhe. Beleza? Então, cuidado. O crossing over, lembre-se disso. Repete até comigo, pô. O crossing over acontece no paquíteno. Paquíteno. Na fase do pato. Não se esqueçam disso, tá? E a gente chega na nossa alternativa correta, a letra E, ó. Serás sempre meu homólogo. Olha o que ela fala aqui, ó. Adeus, meu amor, leve comigo uma parte tua, serás sempre meu homólogo. Serás sempre meu homólogo está relacionado ao zigóteno na prófase 1, quando os cromossomos estão emparelhados, cada um com seu par correspondente, o homólogo contendo a mesma sequência gênica em um fenômeno chamado de sinapse cromossômica. E tá certo, pessoal, o zigóteno, né, a gente tem esse emparelhamento dos cromossomos paternos e maternos, né? Então, vocês verem que aqui ele está dividindo certinho, ó, tanto materno quanto paterno, tá tendo essa divisão aqui, sabe? Mas só que eles ficam emparelhados, sendo que é como se uma parte de um está no outro e outra parte do outro está no outro, né? Que é justamente esse processo aí de crossing over, né? De crossing over, sendo que ainda esse crossover vem depois do zigóteno, beleza? Então, essa do homólogo mesmo, é justamente essa parte dessa divisão e desse emparelhamento. Então, quando a gente fala de zigóteno, vocês lembram logo, emparelhamento dos cromossomos paternos e maternos, tá? E também ele fala aqui abaixo da sinapse cromossômica, que é justamente também que a gente pode chamar de complexo complexo sinaptonim. Eita, que agora eu esqueci. Ó. Complexo é um nomezinho bem estranho, sinaptonímico. É alguma coisa assim, sinaptonímico. Eu acho que é isso. Que é a conjuntura desses cromossomos aí. Beleza? Então, é isso, pessoal. Cuidado. Cuidado que, por detalhe, tá? Por detalhe. Por detalhe. Ok? Então, Cássio, mas o que é homólogo? Gente, homólogos é como se fossem tipo, estruturas que têm a mesma origem, entende? Por mais que elas tenham funções diferentes, sabe? Tipo, são lados opostos, entende? Por exemplo, é como se fosse uma, não é reflexão, mas uma simetria, sabe? São semelhanças. É basicamente isso, ok? Mas cuidado com isso, tá? Então, tipo, até mesmo homólogo, a palavra homólogo em si é ser concordante com, tá? É, tipo, ter algo em semelhante. Por isso que ela fala, você sempre vai ser meu homólogo, porque ele aqui é o que é o semelhante a ela, tá? Então, cuidado, gente. Bora fazer uma grande revisão. Na meiose, que é um processo reducional, onde a gente vai ter sendo criadas, né, células haploides, que a gente vai chamar haploides, e é nesse processo em que a gente vai ter
a formação dos gametas, tanto feminino quanto masculinos. A gente vai ter a divisão em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, a gente tem a prófase 1, e nessa prófase 1 a gente tem as subdivisões. O leptáteno, o zigóteno, o paquíteno, o dipláteno e a diacinese, beleza? Lembrando, o mais principal de todos é o paquíteno, que o paquíteno ele vai ter o crossing over. Não se esqueçam disso. Depois a gente tem a metáfase 1. A metáfase 1, os cromossomos, eles ficam em uma placa equatorial dupla, tá? Eles ficam como se fosse assim, ó. Em uma placa equatorial dupla. Assim, ó. Como se fosse, sabe, um paralelo aos outros, tá? Na anáfase, a gente vai ter essa separação desses cromossomos. Gente, é separação das cromátides irmãs, como é na mitose? Não. É os cromossomos que vão ir para os lados opostos, e não as cromátides. Beleza? E a telófase primária, que a telófase primária é a reformação da carioteca. E aí, depois disso, a gente vai ter a meiose secundária, que aí a meiose secundária, a gente vai ter a prófase, que é o desaparecimento da carioteca, a metáfase, que esse cromossomo, eles ficam na placa equatorial, a anáfase é a separação do cromossomo, né, e nessa fase, né, na meiose secundária, é que a gente vai ter essa separação das cromátides, né, porque essa meiose secundária, pessoal, é como se fosse uma mitose, entende? Essa meiose secundária é como se fosse uma mitose. Então, aí sim a gente vai ter a separação das cromátides irmãs, e depois a gente vai ter a telófase, que é justamente essa parte de divisão, tá? Então, cuidado com isso, pessoal. Cuidado, cuidado, cuidado com isso, beleza? Para aproveitar, né? Bora já também revisar um pouquinho de mitose também, né? Mitose não é reducional, né? Mitose ele vai continuar, ele vai permanecer o número ali de cromossomos, certo? E a gente vai ter a interfase, a interfase, né? E essa interfase a gente vai ter o G1, o S e o G2. O G1 a gente vai ter a síntese de RNA e proteína. Na fase S, dentro da interfase, a gente vai ter a replicação do RNA. E na IG2, né, a gente vai ter o crescimento celular, beleza? Na prófase, pessoal, a gente vai ter essa condensação desse cromossomo, né, virando essa condensação desse DNA virando cromossomo, mas não é de forma fina, tá? Ele não vai ficar de forma fina, como, por exemplo, é lá na prófase 1 da mitose. E aí, Davi, boa noite. A gente também tem a duplicação dos centríolos e a formação dos fusos acromáticos. E aí depois a gente vai ter a metáfase. A metáfase é só lembrar de meio. Os cromossomos, eles vão ir para os meio, tá? Para o meio. E eles vão ficar na vertical. Não vai ser na horizontal, vai ser na vertical, tá? Desce justamente dessa placa equatorial aí. Então eles vão ficar tudo aqui, ó. Aqui assim. E na metáfase, né, logo após vem a anáfase. A anáfase a gente sabe que o que vai ter a divisão das cromátides irmãs, tá? Ou cromátides filhas também. E aí a gente, no final de tudo, a gente vai ter a telófase, que é justamente quando a célula ela se divide. Beleza, pessoal? Então, cuidado. SSA é detalhes. Tem questões que dá para matar muito fácil, mas tem questão que é detalhe, tá? Bora deixar a tristeza ficando de lado e vamos para uma mais fácil. Essa aqui vocês vão gostar. Essa aqui eu tenho certeza que vocês vão meter carreira nela, que essa daqui é muito fácil. Ó, diz assim: complete o período abaixo, abaixo, né, assinalando a alternativa correta que contém os respectivos termos. E aí diz assim: em 1625, uma frota da Companhia das Índias Ocidentais, ao chegar ao Brasil, no litoral entre Pernambuco e Bahia, desembarcou vários marinheiros doentes com os mesmos sintomas. No princípio do século XVIII, quando o corsário francês do Guai-Proin chegou ao Rio de Janeiro com 18 navios ancorados. Havia quase 500 homens doentes apresentando os seguintes sintomas: hemorragia, sangramento nas gengivas e muita fraqueza.
Foi nessa época que se descobriu o mal que afligia os navegadores, e seu tratamento era baseado no complemento alimentar. O complemento, ele fala, né? Para a gente completar abaixo. Então, bora lá. O texto acima se refere à doença tal, cujo tratamento se baseia na ingestão de alimentos ricos em tal, encontrados principalmente em alimentos tal. E aí, gente? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Boa, pessoal, isso aí. Escorbuto, gente. A doença dos piratas, né? A doença dos navegadores, beleza? Do escorbuto, isso aí. Do escorbuto, tá? Então, a doença era o escorbuto, onde a principal característica, principal sintoma do escorbuto, gente, é o sangramento nas gengivas, tá? Não pode esquecer disso, é o sangramento nas gengivas. O tratamento se baseia na ingestão de alimentos ricos em vitamina C, encontrados principalmente em frutas cítricas, verduras frescas e cruas, tá? Então, não se esqueçam disso. Anemia, não. Vitamina B, não. Raquitismo, não. Beriberi, não. Hanseníase, também não, tá? Letra B. Mas bora dar uma revisadazinha, bora em vitaminas? Ó, quando, né, eu quero falar de vitaminas lipossolúveis, pessoal, qual é o grupo? É o grupo lipo, é o grupo, e aí, quem lembra? É o grupo CAD, pessoal. O grupo CAD, né? Que é o complexo K, vitamina A, vitamina D e vitamina E, beleza? Esse complexo aqui, né? Eles são lipossolúveis, né? Essa construtura aqui, elas são lipossolúveis, tá? E as hidrossolúveis é justamente a vitamina C e o complexo B, tá? E o complexo B. Tem algumas também vitaminas que elas são algumas vitaminas que ela é bem conhecida por elas serem antioxidante, ou seja, ela retarda o envelhecimento da pele. E quais são, quais são as vitaminas, pessoal? Vocês lembram? Quais são as vitaminas? E aí? É o famoso ECA principal. Ox. É o famoso ECA, que é vitamina E, vitamina C e vitamina A, tá? Então, só para lembrar para vocês, estou lembrando vitamina C, né? Vai fortalecer o sistema imunológico, né? Vai trazer justamente toda essa questão também do antioxidante, beleza? E ela é o quê? Hidrossolúvel. E a falta dela, quando tu terminar a explicação. A gente só passou pela primeira, mano, que é eu expliquei de uma revisada em divisão celular, mitose e meiose, beleza? É isso. Aí, vê só, a gente tem vitaminas, a vitamina C, a gente também vai ter, por exemplo, a vitamina A, né? A gente vai ter essas vitaminas A e a vitamina A, né? Que muita gente gosta de esquecer dela, mas só que não pode esquecer dela porque ela é principalmente benéfica para os olhos, também chamada de retinol, certo? Então tem que ter muito cuidado com a vitamina A, né? E que a carência dela causa cegueira noturna também, né? A vitamina D, a calciferol, beleza? A calciferol que vai ajudar justamente na assimilação de cálcio no corpo, ok? E a carência dela pode gerar osteoporose, por exemplo. A vitamina, né? Os complexos B em si, elas são todos importantes, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, mas a principal, pessoal, é a B12,
beleza? Porque a B12 ela vai falar principalmente da anemia perniciosa, tá? Anemia perniciosa. Vocês têm que lembrar dessas anemias aí, tá? E uma das principais é a anemia perniciosa por falta de B12, vitamina B12, tá? Que é justamente a B12, né, que é responsável por essa generação sanguínea, ok? Então, é basicamente isso. Aí tem vitamina K, vitamina E, vitamina D, por causa de vitamina I, e é bom vocês darem uma olhadinha depois. Tipo, ver quais são os principais elementos, a carência principalmente, tá? Mas é isso aí. Lembrando que vitamina C, a carência dela, a doença é escorbuto, e ela é rica, né? Tem uma grande quantidade da vitamina C, uma boa concentração em frutas cítricas, verduras frescas e cruas. Belezinha? De buenas. De boa? Vamos para a próxima. Ó, essa daqui. Leia o trecho da música Isso Aqui Tá Bom Demais, de Dominguinhos, e relacione-a com a figura. Ao lado. Olha, isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Aí tá aqui, né? O espermatozoide dentro do ovócito secundário. Ha, 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 né? Olhando para os espermatozoides fora, né? E sorrindo da cara deles. Como é o nome pessoal disso daqui, de um espermatozoide dentro de um ovócito secundário? Como é o nome disso aqui? Nome desse processo? Não, nome zigoto, mas o nome do processo, né? Da entrada desse espermatozoide dentro desse ovócito. É um zigoto, tá certo, mas e aí? Porque a gente sabe que o zigoto é uma não fecundação. Isso é uma fecundação. Quando o ovócito secundário foi longe. Não, mas tá relacionado também. Tá dentro ali da área. Mas fecundação, tá? Quando um espermatozoide ele adentra dentro, ele adentra um ovócito secundário, a gente tem uma fecundação. E a partir desse processo de fecundação, a gente vai ter justamente a formação desse zigoto quando começar as divisões celulares, beleza? Então é isso, é uma fecundação. Bora lá. Sobre isso, é correto afirmar que apenas um espermatozoide entra no óvulo, pois, quando dois entram, ocorre uma gestação de gêmeos, podendo acarretar risco de vida para a mãe e a prole. E aí, gente? Verdadeira ou falsa essa alternativa? Vocês acham que é a resposta? Falso. Gente, nunca, cara, jamais, né? Belly até fala, como é que ela fala, rapaz? Acho que é nunca, jamais, em hipótese alguma, alguma coisa assim. Dois espermatozoides fecundarão um mesmo ovócito secundário, tá? Não, cara, não ocorre isso, tá? Não ocorre isso, beleza? A gente tem várias mutações, pode acontecer diversas coisas, mas só que um único ovócito ser fecundado, né, por dois, três, quatro espermatozoides, vocês já tiram essa alternativa, tá? Então, quando dois entram, não entram, meu amigo. Nem vem com essa, não entram. Beleza? Então, a gente elimina A. Letra B. Com a união dos núcleos diploide do óvulo e haploide do espermatozoide, ocorre a formação do zigoto e início do desenvolvimento embrionário. E aí, gente? Tá certo ou errado? Ó, tá dizendo que é um zigoto, tá dizendo que o óvulo é diploide, o espermatozoide é haploide, que eles juntos formam um zigoto. E aí, verdadeiro ou falso? Lembrem lá em cima, porque a meiose, ela é responsável pela formação dos gametas. Quando a gente fala gametas, a gente tanto se refere aos espermatozoides
quanto aos ovócitos secundários, que são os óvulos, tá? E os óvulos, assim como os espermatozoides, eles são haploides, ou seja, tanto no espermatozoide quanto no óvulo só vão ser encontrados 23 cromossomos. E eles juntos formam 46, tá? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tanto o espermatozoide, tanto o ovócito secundário, eles são haploides, tá? Haploides. Lembra que eles vieram ó, de uma meiose, ok? Então, diploide do óvulo, não. Tanto o óvulo quanto o espermatozoide são diploides. Os óvulos de mamíferos são células grandes e móveis, do tipo centrolesto. Por sua vez, os espermatozoides são flagelados, para permitir o deslocamento e a chance de chegada ao óvulo. E aí, gente? E aí, pessoal? E aí? Falso. Eu trocaria um traço nessa. Isso aí. Cuidado, gente. Que quando ela fala que ela está falando de divisão embrionária, né? Justamente na parte, né, em que eles falam justamente dos oligolécitos, né, dos heterolécitos e dos telolécitos, tá? E aqui ele vai falar que o óvulo, eles são centrolécitos. Isso, né, vai estar justamente referindo à posição, né, à distribuição do vitelo, sendo que nos mamíferos, tá? Nos mamíferos, os óvulos são oligolécitos, certo? Ou seja, a gente tem uma não é uma divisão, mas tipo, a gente tem uma dis, como que eu vou dizer? Tipo, um espalhamento homogêneo, tá? Desse vitelo no citoplasma, beleza? Então, cuidado com isso. A gente tem sim tipos de óvulos que são do tipo centrolécito, mas nos mamíferos, eles são oligolécitos, tá? Ou seja, o vitelo são distribuídos, o vitelo é distribuído de forma homogênea no citoplasma, beleza? Então é isso. Lembre que o centrolécito, né, ele vai possuir uma grande quantidade de vitelo, que ocupa a maior parte, né, do ovo, assim podemos dizer. Beleza? Ela é mais centrada no centro mesmo, sendo que a gente é oligolécito, ou seja, esse vitelo vai estar distribuído de forma homogênea por todo o citoplasma e não em um único centro. Beleza? Letra D. Óvulos e espermatozoides são gametas. Ambos são haploides e surgem por meiose, oriundos de células diploides do corpo. E aí, gente, verdadeiro ou falso? E aí, gente? E aí, gente?
Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Eita. Acertaram, pô. É isso aí. Letra D, gente. É isso aí. Ambos são haploides, ou seja, tem 23. Surgem por meiose e são oriundos de células diploides do corpo. Isso aí, certinho. Check. Óvulos são caros e espermatozoides são baratos. Essa frase de senso comum reflete a formação dos dois óvulos para cada quadro de espermatozoides ao final da meiose. Nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. E ainda é um óvulo, né? No final. Ainda errou aqui essa letra, que é um óvulo. Mas, enfim, letra D, certíssima, tá? Então, cuidado. São detalhezinhos. Essa daqui, por exemplo, você vê uma alternativa que diz, cara, por exemplo, ó, você olha para a letra D, você tenta achar uma coisa errada nela e você não consegue. Mas, por exemplo, você olha para a letra C, você fala, fica centrolécito. Será que eles são mesmo centrolécito? E aí você fica pensando, sabe? Se na letra D não, na letra dela é bem direta, bem específica. E você sabe que aquilo tá certo. Então marca, cara. Se você sabe que tá certo, marca, beleza? Não perde tempo, não fica de bobeira não, porque cada questão vale e muito cuidado nos detalhes, que biologia SSA é detalhe, tá? É detalhe, vendo alternativa por alternativa para não errar. Agora a gente vai para essa daqui. Essa aqui é um pouquinho mais de boa. Vocês querem um tempinho para fazer? Isso aqui é de boa. E aí, vocês querem tempinho? Dá, hein? Um minutinho, um minutinho. Boa, pessoal, isso aí. Letra A. A única alternativa correta aqui relacionada, né, a esse tipo de divisão aqui, a esse tipo de reprodução que é assexuada, tá? Assexuada é a divisão binária, né? Que a divisão binária é justamente quando o organismo ele vai se dividir no meio, né? E vai gerar dois novos indivíduos, né? E por ser assexuada, são geneticamente iguais, não tem variabilidade genética, tá? Esse assunto, cara, eu peguei um do ICSSA, eu acho que ele nem cai mais para vocês. Mas eu só gostei de apontar, porque assim, a UPE às vezes ela dá uma toladinha, tá ligado? Então eu gostaria de pontuar isso aqui, sobre a divisão binária. Porque eu acho que vocês não verem, não veem, não cheguem a ver. Eu acho que vocês só veem reprodução, reprodução sexuada e reprodução assexuada. Eu acho que vocês veem, por isso que eu pego essa questão. Mas isso aqui já é um pouco adentrando, por exemplo, no reino Monera. E reino Monera, você só vê em próximo ano, cara,
tá ligado? Então, não se precisa se esquentar que isso aqui não vai cair, tá? Provavelmente. Mas é bom saber. E até porque ele também fala de mitose, eu gostei aqui disso aqui, porque a gente já dá, né, aquela ênfase que mitose e meiose, tá, gente, ocorre especificamente em eucariontes, tá? Eucariontes. Se vocês verem procariontes colocando mitose, já elimine. Ele não é. Então, não. Gemipariedade, um broto lateral que cresceu a atingir o tamanho original também não. Esporulação, esporos também não tem nada de esporos aqui. E regeneração, mas tipo, ele nem tá sendo parte, tipo, ele nem tá, porque regeneração é quando, né, você parte uma parte dele, não é que ele se divide, é como se tipo, ele parte uma partezinha e essa partezinha ela se regenera, sabe? Mas não é isso que a gente vê aqui. Então, também não. Sobrando letra A. Essa aqui foi mais de fácil, mais de boa. Isso é porque creio eu que vocês não chegaram a ver esse assunto específico, porque esse assunto ele é mais segundo ano mesmo, tá? Segundo ano mesmo, meio no moneta. Mas eu gostaria de dar essa ênfase em mitose e meiose, que justamente é mais em eucariontes, tá? Eucarionte, divisão celular, beleza? Envolvendo cariotec e tudo mais. Mas a divisão binária é um tipo de reprodução assexuada, né? E dando também essa ênfase, que vocês viram isso, né? Sobre a produção assexuada e sexuada, né? Enquanto assexuada, né, a gente não vai ter essa variabilidade genética, essa troca de não só gametas, mas só que essa troca de DNA, de material genético, né? Enquanto essa troca de material genético, né? Enquanto assexuada, a gente vai ter essa troca de material genético, tá? Muita gente pensa que reprodução assexuada é porque não trocam gametas, sendo que não, é porque não trocam um material genético, entende? Quando se troca material genético, a gente já engloba a linha sexuada, beleza? Mas é isso aí. Divisão binária. Vamos para a próxima. Eita, melhor assunto do ano, tenho certeza. Uns odeiam, outros amam. Organelas citoplasmáticas. E aí, vocês querem um minutinho para fazer? Apesar que eu não sei se Beli fez com essa com vocês. Que essa aqui foi do ano passado, inclusive, do meu SSA. E essa daqui, acho que fez, pronto. E essa daqui foi uma das que eu errei, por falta de atenção. Eu sabia desse assunto, sabia, cara, de cada informaçãozinha, mas só que eu errei por falta de atenção. Ó, bora lá. A sinal alternativa que apresenta a organela responsável pela maior parte da degradação do álcool e na desintoxicação e pela síntese de enzimas citadas no texto. Ela fala assim: ressaca e a biologia do corpo humano, churrasco, diversões, bares, nos hepatócitos, células do fígado, principalmente órgãos responsáveis em metabolizar as substâncias tóxicas que são lançadas na corrente sanguínea, são ricas em organelas especializadas em promover a quebra do álcool em substâncias menos nocivas à nossa saúde. Nessa condição, uma certa organela sofre hipertrofia e passa a sintetizar em grande quantidade enzimas, como a álcool desidrogenase, que transforma o álcool em acetaldeído, e aldeído desidrogenase, que forma o acetaldeído em acetato, avento que aumenta a tolerância ao álcool. E aí ele quer justamente a organela que faz essa degradação do álcool e essa desintoxicação. E especificamente, gente, em células hepáticas. Gente, só pode ser retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático não granuloso, tá? Enquanto o retículo endoplasmático granuloso, ele vai ser responsável pela síntese de proteína, pois nele vai ter justamente ribossomos, tá? O retículo endoplasmático não granuloso, retículo endoplasmático liso, ok? Liso, ele vai ser responsável pela produção de lipídios e também pela desintoxicação, tá? Desintoxicação e degradação do álcool, beleza? O retículo endoplasmático vai ser a organela que vai ser encontrada em mais abundância na região do fígado, por justamente ter essa função de desintoxicação, beleza? E o retículo endoplasmático granuloso tem que lembrar que tanto ele quanto os ribossomos separados fazem, fazem justamente essa
síntese de proteína, né? Mas enquanto um faz proteína para o meio interno, o outro faz proteína que vai para o meio externo, né? Enquanto o ectoplasmático granuloso, né? Ele faz para o meio externo, os ribossomos soltos faz para o meio interno. Mitocôndria, respiração celular, síntese de ATP, tá? Síntese de ATP pela respiração celular, beleza? Complexo de Golgi, cara, muita coisa, armazenação, secreção, muita coisa. E também informações de peroxissomos e lisossomos, beleza? E também do acrossomo, nos espermatozoides, beleza? Ribossomos, já falei, proteína, e também lisossomos. Lisossomos, gente, qual que é a função dos lisossomos? E aí, vocês aí no chat, lisossomos, qual que é a função dos lisossomos? Isso, digestão intracelular, tá? Digestão intracelular. Então, é basicamente isso aí. Tem outras também de moléculas, né, como os peroxossomos, a catalase, outras moléculas também, outras organelas citoplasmáticas também, muito importante de vocês lembrarem. Mas, pessoal, qual é a única organela citoplasmática que vai ser encontrada em procariontes e eucariontes? E aí, qual é a única organela citoplasmática encontrada em procariontes? Ribossomos. Boa. E quais são organelas envolvidas na teoria da endossimbiose? Quais são as duas organelas envolvidas na endossimbiose? Dica: uma, ela é específica para o reino plantae, e a outra, ela é encontrada tanto no reino plantae quanto no reino animal. Mas eu pensava que era liso, que era liso. Não, vacúolos, não. Mitocôndria, ó, um tu já acertou. Mitocôndria e tal organela encontrada nas folhas, responsável pela fotossíntese, pelo pigmento verde, clorofila. Isso aí. Tanto a clorofila quanto a mitocôndria, elas vão ter uma dupla, elas vão ter uma dupla membrana, beleza? E elas também vão ter DNA próprio. Ela escreveu mais rápido. Mas é isso aí, ó. Isso aí. DNA próprio, tá? Clorofila e mitocôndria. É isso, tá vendo? Vocês estão mais que preparados, pô. Vocês estão mais que preparados, disso eu tenho certeza. Então, vocês sabem do assunto, para chegar lá e dar o show. E é isso aí. Essa daqui. Essa daqui fala sobre um dos episódios de Breaking Bad, né? E aí ela fala assim: Breaking Bad é o tipo de série que se espera ver uma lista de química, certo? Mas, nesse caso, a ricina tem tudo a ver com citologia. Poxa, então, meu velho. Ó, Breaking Bad, Walter White e a ricina. O veneno foi usado na terceira temporada, quando o personagem Walt, ou Walt, né? Enfim, dependendo dos mais íntimos, quis matar Tuco. Voltou a usá-lo na tentativa de matar Gus, na quarta temporada. E, por fim, na quinta temporada, conseguiu envenenar Lydia. A ricina age na inibição da produção de proteínas. A ricina age na inibição da produção de proteínas, fundamentais para o funcionamento das células e para a manutenção da vida. O veneno funciona impedindo que os ribossomos sintetizem proteínas.
de acordo com as informações de acordo com as informações recebidas pelo RNA mensageiro. Os ribossomos livres no citoplasma sintetizam as proteínas de uso próprio da célula. Olha, aquilo que eu falei para vocês. Enquanto aqueles agregados ao retículo endoplasmático granular dão origem às proteínas que serão exportadas para fora da célula. Sem as células criando proteínas, as funções chaves do corpo se desligam. Aí ele fala: qual processo crucial está impedido de ocorrer por causa da ação da ricina? Gente, a ricina age na inibição da produção de proteína. Quais desses processos aí vai falar sobre a produção de proteínas? Envolvendo o RNA mensageiro, RNA transportador, o ribossomo, e aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? E aí? Vou ficar na B mesmo. Transcrição, produção de proteína. Dá uma revisada legal. Transcrição, pessoal. Sempre que vocês verem a palavra transcrição, tá? Ela é associada à formação, à duplicação ó, do DNA, porque o DNA ele é transcrito, gente. Lembra que o processo, ele é um processo semi-conservativo, em que um dos filamentos ele vai ser transcrito para a formação de uma nova molécula de DNA, tá? Então, transcrição é sobre a replicação do DNA. Já a tradução. Eita, gente. Misturei tudo aqui agora. Calma, 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 calma. Misturei tudo. Tava endoidando vocês e eu. Ó, bora do início. Eu olhei para aqui e falei transcrição. A replicação, agora sim. A replicação é sobre a replicação do DNA. Quando o DNA ele é uma molécula semi-conservativa, uma replicação semi-conservativa. Por quê? Porque uma das moléculas do DNA, lembra que ele é dupla hélice? Pronto. Uma dessas moléculas, elas vão ser pegada, sabe, uma molécula mude para fazer outra molécula, tá? Outra molécula e assim outra molécula de DNA vai ser formada a partir dela. Beleza? Isso aqui a gente tem a replicação do DNA. Quando a gente fala de transcrição, a gente está falando de formação do RNA mensageiro. RNA mensageiro. A transcrição é a formação do RNA mensageiro ainda dentro do núcleo celular, tá? Então, esse RNA mensageiro, ele vai ser sintetizado a partir de uma fita de DNA, beleza? Então, cuidado para não confundir e cuidado para não trocar isso aí, tá? Isso aí, cara, é muito importante e, tipo, é fácil, pô. Eu concordo que, tipo, é muito fácil da gente trocar assim, sabe? Tipo, eita, despercebido, a gente pega e troca mesmo, sabe? Tipo, esquece, troca, enfim. Mas não se esqueçam
disso daí, tá? Isso aí você não pode esquecer. É muito importante essa partezinha aí, tá? Então, quando a gente fala de transcrição, é sobre a síntese do RNA mensageiro, beleza? A tradução, pessoal, agora sim. Quando a gente fala de tradução, a gente está falando de síntese proteica, beleza? Recombinação, mutação, isso aí já está relacionado com organismos específicos, tá? E não com células assim normais, podemos assim dizer, né? Mutação é uma mutação que acontece ali no meu celular e recombinação também. Então não é também relacionado a isso. Quando ele fala sobre inibição da produção de proteína, é sobre a transcrição, é sobre a tradução, tá? Quando ele fala de transcrição, ele fala sobre a formação, a síntese do RNA mensageiro. Ok, belezinha. Beleza, beleza, beleza. Alguém aí ainda ficou com alguma dúvida, gente, nessa parte aí? Tradução, transcrição, tudo certinho. Beleza. Então, só batendo mais um pouquinho nessa tecla, lembrem que tradução é formação de proteína, tá? Formação de proteína e transcrição é formação do RNA mensageiro, beleza? Tem outra questão depois sobre isso que aqui eu vou. Essa questão aqui, ó, ó, eita, olha o tamanhozinho bem pequeno, rapaz. Isso aqui a gente resolve em 10 minutinhos, bem tranquila. Ó, mas para dar uma relaxada, eu peguei essa aqui para vocês, ó. Vitaminas são produzidas por células. No entanto, a maior parte das vitaminas de que necessitamos são produzidas por bactérias, fungos, plantas e outros animais. Assim, pessoas com pouca ingestão de produtos animais, carne, ovos, laticínios, independentemente de serem vegetarianos ou onívoros, podem desenvolver anemia perniciosa. No entanto, a ingestão diária de uma dieta contendo bife de fígado levemente cozido pode levar a uma remissão da anemia após alguns meses. Isso está relacionado à vitamina letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, gente. E aí, qual a alternativa? E aí? Eu falei isso, pô. Eu falei. Gente, dentro do complexo B tem uma vitamina muito importante. Qual é essa? Vitamina B9 ou vitamina B12? Eu já retirei três para vocês. Três eu já tirei. E aí? Letra A ou letra B? Se fosse para chutar. Aposto minha casa, então. Que é isso, que é isso. Calma, rapaz, calma. Mas dessa vez, Heitor.
É a letra B. Cobalamina B12, tá? Gente, a B12, ela é responsável principalmente pela restauração sanguínea, tá? Então, ela vai justamente nesse ponto aí, beleza? Sangue. E quando se falta vitamina B12, tá? Vitamina B12 leva a pessoa à anemia perniciosa, beleza? A próxima postar a Alameda inteira. É isso. Anemia perniciosa é por falta de B12. Agora, gente, se eu também disser que a anemia ferropriva, por exemplo, ela também está relacionada à falta de alimentação de justamente animais, né, de carne animal, né, e assim como a falta, né, da alimentação por proteína, né, como a B12, tanto a falta de B12 vai causar anemia perniciosa quanto a anemia ferropriva. E aí, isso está certo ou está errado? A B12, ela tanto vai a falta de B12, ela tanto vai causar a anemia perniciosa quanto a anemia ferropriva. Certo ou errado? E aí? Então, errado? E aí? Gente, ó, a anemia ferropriva é relacionado à falta de ferro. A falta de ferro, do sal mineral ferro. Lembra também que é um dos assuntos que vocês estudaram? Ferro, sais minerais, vitaminas, água, ácido nucleico, pronto. Um dos sais minerais muito importante, que é o ferro, certo? Que é o ferro. A falta de ferro, ele vai causar a anemia que a gente chama de ferropriva, tá? Ferropriva, o nome dessa anemia, ferropriva. Enquanto a carência, a falta de vitamina B12, a gente chama de anemia perniciosa, beleza? Perniciosa, ok? Beleza? E aliás, falando do ferro, qual é a principal função do ferro, pessoal? Do ferro. Ó, gente, como ninguém falou nada, eu acho que todo mundo já sabe, né? Então eu vou falar. Ó, o ferro, pessoal, a principal formação dele, a principal função dele, gente, é a formação de hemoglobina, ou seja, transporte de oxigênio. Beleza? E o ferro ele vai ser encontrado em proteínas também, mas também em proteínas vegetais, e não só em proteínas animais, beleza? Mas é isso. Então a gente já sabe, ó, anemia perniciosa, falta de B12. Anemia ferropriva, falta de ferro. Ok? E é isso. E se, por exemplo, né, cai, por exemplo, anemia falciforme, lembra, falciforme, uma forma alterada. É só lembrar que a anemia falciforme é uma alteração na forma das hemácias, beleza? Ou seja, dos eritrócitos, ok? Mas eu acho que não cai isso não, mas se cair também, vocês já estão ligados, tá? Isso aí é referente a tecido sanguíneo, tá? Então também é bom vocês saberem isso aí. São três anemias, tá? Três anemias. Ferropriva, tá? Perniciosa, que é justamente a de B12, e a falciforme, beleza? Falciforme, é isso. Pronto. Vamos embora.
Ó, essa daqui. Para explicar os fenômenos naturais, a ciência precisa de um bom observador e de experimentos que reproduzam, em parte, tais fenômenos. E foi o que Francisco Redi fez para provar a teoria da biogênese. Nessa mesma época, havia outros cientistas que reforçavam a hipótese da geração espontânea, vulgo a biogênese, com diferentes experimentos. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o primeiro experimento. Gente, ó, o primeiro experimento de Redi, o de Redi, tem gente que chama Redi também, de Redi, para provar a biogênese. E aí, gente, qual foi a principal, o primeiro experimento de Redi para provar a biogênese? Com o segundo experimento, citava a biogênese. E aí? Então, tipo assim, ele falava que tinha um experimento, por exemplo, né, o que ele está pedindo aqui, ó. A questão que ele está dizendo aqui, ó, tinha um cientista que ele afirmava que a biogênese acontecia por tal, experimento. E aí, Red, ele vai pegar esse experimento e vai dizer, olha, não, 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 não. Se eu fizer isso com esse experimento, isso vai me provar que a biogênese ocorre. E aí, qual foi esse experimento? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual foi o experimento que Red, né? Enfim, fez uma reformulação e a partir dessa reformulação ele percebeu, ele provou que a biogênese, né, acontecia e que não a biogênese naquele caso ali. E aí? E aí, cadê? Heitor, Vinícius. E aí? Ué, isso aí, gente. Frasco contendo, né? Primeiro, né, foi o experimento que tentava provar a biogênese, que era um caldo de carne fervido em frasco de vidro e depois tampados e repousados por alguns dias. Sendo que aí ele vai pegar esses frascos contendo pedaços de carne, tampados com gaze e aberto, né? Então ele vai dizer que ele vai pegar aquele vidro ali, vai pegar o gás e vai colocar em cima e vai dizer, olha, tá vendo que com a gase não cria nada? Tá vendo? Tipo, não rola, entende? Sendo que, gente, tem uma coisa que é muito doida, porque depois de certo tempo, né, por até mesmo uma percepção biológica, normalmente iria aparecer um mofo nesse caldo, sabe? Algo do tipo. Porque uma gase, pessoal, não deixa de passar, não deixa de impedir a transmissão do ar. Então, entra ali micromoléculas, né? Micro-organismos ali dentro, que naquela época não tinha, né? O microscópio não sabia da existência deles. Mas só que isso aí meio que tipo a ciência esconde, bota para debaixo do pano, bota para debaixo do pano, né? Mas enfim, bora lá. Bora rever, né? A letra A vocês acertaram, né? Então bora rever um pouquinho. A gente vai ter três caminhos, né, sobre a origem da vida. Primeiro é o criacionismo, a panspermia cósmica, né? E a evolução química. Enquanto o criacionismo, né, diz que teve uma força divina, uma força superior que criou tudo e todas as coisas. A evolução química vai dizer que houve, né, um processo químico na evolução, onde a gente teve uma, uma atmosfera primitiva. E, aliás, gente, quais eram os gases da atmosfera primitiva? Quais eram os gases da atmosfera primitiva? Hidrogênio, metano, amônia e vapor d'água, tá? Não se esqueçam desses três, desses quatro: hidrogênio, metano, amônia e vapor d'água. Hidrogênio, metano, amônia e amônia, para quem não sabe, é NH. Eita.
é NH3, tá? Então, hidrogênio, acho que todo mundo sabe nessa altura do campeonato, H2, metano, CH4, metano, CH4, amônia, NH3 e vapor d'água, H2O. Oh, meu Deus, tá? E aí é basicamente isso aí. E a gente também, né, vai ter justamente esse debate da teoria da abiogênese, né, e também a teoria da biogênese, né? A biogênese diz que uma vida, né, ela só pode ser formada a partir de outra vida, enquanto a biogênese acredita-se que teve uma coisa, né, tipo um princípio ativo que forma as coisas, né? Então a gente teve Aristóteles, né, falando desse princípio ativo. Depois a gente teve o Van Helmont, né, que ele diz que uma coisa, né, ele formata essa coisa, né, como se fosse uma receita para formar como dongos, né, acreditando na natrogênese. Então, e logo depois de Van Helmont, vem justamente Francisco Redi. E Francisco Redi, né, ele vai justamente negar as ideias de Aristóteles, né, afirmando que ocorre a biogênese, né, que é justamente a vida que só pode ser formada a partir de outra vida. Beleza? E aí depois que a gente tem a formação do microscópio, né, do microscópico, na verdade, microscópico. E aí a gente vem com Needham e como é o nome do outro, pessoal? É Needham e a Palazani. É isso. Needham e a Palazani, né, que votaram a trazer em tona esse discurso. Beleza? E enquanto Needham ele acreditava na geração espontânea, ou seja, na biogênese, Spallanzani ele acreditava na biogênese. Sendo que teve um grande cara que ele disse: eu vou cessar a dúvida de todo mundo agora. E criou um experimento chamado de pescoço de cisne. Como é o nome desse cara? E aí? Qual foi o nome? Pasteur. Isso aí, Luiz Pasteur. Luiz Pasteur, ele vai justamente fazer o pescoço de cisne e vai comprovar, né, que a biogênese é o que realmente ocorre. Ok? Então, é isso aí. Alternativa correta, letra A. Por causa do tempo, bora ver essa daqui, ó. Essa daqui, né, ele vai dar aqui, tem vários cocos, né, aqui vai ter a árvore aqui, um coqueiro. E aí ele bota uma imagem, né, de baixo para cima e diz assim: por suas propriedades, a água é fundamental para a vida na Terra. Observe o exemplo a seguir e tente relacioná-lo com as propriedades da água. Esse fenômeno é muito utilizado pelas plantas, especialmente as altas, a exemplo dos coqueiros, nos transportes de seiva bruta pelo xilema, da raiz até a folha. É por causa dele que a água desliza através das paredes de tubos ou por entre poros de alguns materiais, como o papel. Duas propriedades da água estão relacionadas ao exemplo dado. A primeira está relacionada com a afinidade entre o líquido e a superfície tubular, pois existe a formação de pontos de hidrogênio entre os dois. Graças à segunda propriedade das moléculas da água, também proporcionada pelas pontes de hidrogênio, elas mantêm-se unidas e umas acabam arrastando as outras pela coluna, elevando o nível de água. Então, vê só. A primeira ele fala que tem um fenômeno, né? Um fenômeno que ele vai falar que a água, né, se move, né, consegue se mover de baixo para cima ante a gravidade, né, nas plantas. E esse fenômeno ele se dá primeiro por uma por um fenômeno, não um fenômeno, mas tipo por uma propriedade, né, que está relacionada com a afinidade do líquido, ou seja, a água e a superfície. Água e superfície. E também a outra propriedade, que vai falar que as moléculas das águas estão unidas. Gente, essa primeira e essa segunda, a primeira,
A primeira vai falar sobre justamente esse contato entre o líquido e a água e essa superfície, certo? Tubular que ela vai criar, beleza? Que ela vai criar. Isso a gente vai chamar de adesão, adesão da água. A adesão da água à superfície, beleza? Então, quando a gente tá ali, ó, bebendo água, pega o canudo, ó, e começa, ó, a tomar, a água começa a vir pelo canudo por causa da adesão à superfície, beleza? Mas só que também tem outra propriedade que faz com que a água toda, a água toda ela vai subir junta dentro desse canudo. E não simplesmente vai vir, por exemplo, uma molécula por molécula. Não, vai vir todas juntas, porque se uma puxa, é efeito dominó. Uma vem, outra vem, uma vem, outra vem, e vem tudo junta. E isso, pessoal, a gente chama o nome de coesão. Coesão, tá? Coesão, união. União, beleza? União. Logo, né, a gente já elimina essa, elimina essa, sobra a alternativa C, né? E esse fenômeno é o fenômeno da capilaridade. Então, bora lá, ó. Então, bora lá, bora reler, ó. A capilaridade a capilaridade é muito utilizada pelas plantas, especialmente as altas, a exemplo dos coqueiros, nos transportes de seiva bruta pelo xilema da raiz até as folhas. É por causa dele que a água desliza através das paredes de tubos ou por entre poros de alguns materiais, como o papel. Duas propriedades da água estão relacionadas ao exemplo dado. A primeira está relacionada com a afinidade entre o líquido, a primeira, no caso, a adesão, está relacionada com a afinidade entre o líquido e a superfície tubular, pois existe a formação de pontes de hidrogênio entre os dois. Graças à coesão, propriedade das moléculas da água, também proporciona pelas pontes de nitrogênio. Elas mantêm-se unidas e umas acabam arrastando as outras pela coluna, elevando o nível de água. Beleza? De buenas. Propriedades da água. E agora a gente chega nessa incrível questão aqui. E aí, vocês querem um tempinho para fazer ela? Ou vocês querem que eu já faça logo? E aí? Querem um tempinho? Faz e explica. Tá, bora lá. Após vários experimentos, chegou-se à conclusão de que os aminoácidos são codificados por trincas de bases nitrogenadas, formando o código genético representado na tabela a seguir, tá? Essas bases nitrogenadas a gente chama de o que, pessoal? De códon, beleza? Códon. Códon. Heitor não aguentou. Coitado, rapaz. Na última, pai, ó, saiu na última, mas tudo bem. Tem física e química, viu? Depois dessa aula, se bebe uma aguinha aí, bate na cabeça para os neurônios voltarem a mexer e depois é só cálculo, meu velho. Mas bora lá. Essa aqui vai ser fácil, vocês vão ver. E aí ele dá isso aqui, né? Diz assim, ó. Sobre esse... Ah, gente, rapidinho, bora só lembrar um negocinho, ó. RNA, DNA. Enquanto aqui é desoxirribose, aqui a gente vai ter a ribose, tá? Ribose. A gente também vai ter as bases nitrogenadas, beleza? Base nitrogenada RNA, quais são, pessoal? Base nitrogenada do RNA. E aí? Base nitrogenada do RNA. São aquelas quatro lá. Ó, a base nitrogenada do RNA vai ser a, lembra o resto não, isso. Mas tudo bem, ó, a adenina, uracila, cuidado que timina é para DNA. Adenina, uracila, guanina e citosina, beleza? Já no DNA a gente vai ter adenina, timina, guanina e
citosina e citosina, tá? Então, lembrando que enquanto a U se liga com A se liga com U, a guanina vai se ligar com o C. E aqui, enquanto o A se liga com o T, o G se liga com o C, né? Como a gente já viu aqui também. Enquanto o RNA é o ácido ribonucleico, o DNA é o ácido desoxirribonucleico, né? E enquanto a pentose do DNA é a desoxirribose, no RNA a gente tem apenas a ribose, tá? A ribose. Bora lá. E aí a gente começa. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo com a ajuda da tabela, assinale a correta. Bora lá. Que é matemática. Literalmente, é só a gente observar. Se a gente observando, dá para fazer. Ó, na fase de iniciação, ok? Da tradução de uma proteína, o RNA transportador especial transporta a metionina e encaixa-se no sítio A do ribossomo. Juntos, percorrem o RNA mensageiro até encontrarem o código de iniciação, que é sempre o mesmo, AUA. Gente, a metionina. Metionina, gente. Olha aqui, ó. Metionina. Códon de início. Gente, a metionina são 4 códons. Cara, são mais de 64 códons diferentes. Cássio, eu tenho que decorar tudo? Não, vocês precisam decorar apenas 4. 3 são de stop, 3 são de pares e um é de iniciação, que é justamente a metionina. E a metionina, gente, o código de iniciação é o AUG. AUG. E aqui ele diz que é AUA. Não. AUA não é códon de iniciação, tá? Então, não. O código de iniciação, o único código de iniciação é AUG, beleza? Não se esqueçam disso. Enquanto o código, os códons, né, na verdade, de pare, o código de pare é para parar mesmo, tá, gente? De stop. Ou seja, a proteína vai parar de ser produzida quando esse códon aqui aparecer. Tanto vai ser o UAA, o UAG e o GA, tá? São esses três aqui. E o início, código de iniciação, é o AUG. Bora lá, letra B. Um RNA transportador possui uma extremidade onde se liga um aminoácido específico em uma região mediana, beleza. Então a gente tem lá, né, o aminoácido específico e a gente também vai ter a região mediana, que é onde o aminoácido vai lá se encaixar, né? Porque vocês lembram, a função do RNA transportador é trazer o aminoácido. Enquanto o RNA mensageiro tem a mensagem que vai ser traduzida, o RNA transportador traz justamente esse aminoácido que vai se ligar com essa mensagem produzida com os códons, né, que vai ser produzida justamente a proteína. E ele diz: onde há uma trinca de bases, o anticódon, por meio do qual o RNAT emparelha-se temporariamente ao códon. Assim, o anticódon para triptofano é ACC. Gente, quando chega lá o códon, que é justamente, por exemplo, X, Z e H, X e H, esse códon aqui. Quando esse códon chega lá no ribossomo, vai ter uma coisa chamada anticódon. O anticódon vai funcionar como se fosse uma tranca para ser um encaixe, beleza? E o encaixe desse anticódon, por exemplo, vai ser, sei lá, B, C e D. Agora, bora. Por quê? Porque B se liga com Z, C se liga com Z e D se liga com H. Caso estou entendendo com nada. Esse aqui é o pensamento. Agora, bora colocar nas relações que realmente existem. Se for um códon que tiver C, G, C, CGC. E aí?
Qual é que vai ser esse anticódon? O códon, gente, qual é a base nitrogenada que liga com C? Que eu acabei de mostrar ali para vocês. Qual é a base nitrogenada que se liga com C? Qual é a base nitrogenada que se liga com a citosina? É a guanina. Qual é a base nitrogenada que se liga com a guanina? É a citosina. E qual é a base nitrogenada, de novo, que se ligar com a citosina? É a guanina. Então, o anticódon desse códon aqui vai ser o GCG. Entende? Então, é essa pegada. É essa pegada aqui. E olha o que ele está dizendo para mim. Ele está dizendo que o anticódon para tripo, triptofano é ACC. Cara, eu não sei nada. Mas, cara, é só tu fazer a relação. Se é anticódon, a gente tem que lembrar o quê? Que a gente não está mais trabalhando com DNA, a gente está trabalhando com o quê? Com RNA, mensageiro. Então, se é A, o A vai se ligar com o quê? Vai se ligar com U. Se é C, vai se ligar com quem? Com G. E se é C, vai se ligar com quem? Com G também. Beleza? Então, esse daqui é o triptofano. Cássio, eu não sei o que é triptofano. Eu também não, mas por isso que ele me deu a tabela. E quando eu venho aqui na tabela e procuro essas iniciais do trip, que é justamente o indicador do triptofano, eu vou encontrar aqui, ó, uma dica. A primeira é qual? A primeira é U. Então, eu vou aqui na lista do U, ó, U. A segunda é G, então vou U, que nem batalha naval mesmo, tá ligado? Batalha naval. Não sei se vocês já jogaram aqui, mas para batalha naval. Linha U, coluna G, ó, coluna G. Então vem aqui, ó, U G. Então U G U não, U G C não, U G A não, U G G trip. Então tá certo. Se o anticódon para a triptofano é ACC, então significa que o códon, que é justamente essas três bases nitrogenadas que representam o triptofano, é a UGG. E aí eu fui no gráfico, fui na tabela para ver se isso era realmente verdadeiro. E é verdadeiro. Então, alternativa correta. Bora ver porque a outra está errada. Ó, essa é a letra C. Na fase de dialogamento é possível ter o mesmo aminoácido com diferentes códons. Mesmo aminoácido com diferentes códons. Não, mesmo aminoácido com diferentes códons. Beleza. Pois um aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca, a exemplo da mitose, pois diz que o código genético é degenerado. Gente, quando se diz que o códon ele é degenerado, a gente diz que um aminoácido ele pode ter mais de um códon. Um aminoácido ele pode ter mais de um códon, beleza? Mas só que ele diz que o aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca. Isso não é verdade, pessoal. Por mais de uma trinca, não. Por quê? Porque um códon específico, ele vai ser apenas para o aminoácido. Caso estou entendendo nada. Ó, dentro dos ácidos nucleicos, a gente vai ter uma coisa chamada de degenerado. A gente vai dizer que o código genético ele é degenerado e ele nunca é ambíguo. Por quê? Ele é degenerado ou redundante, porque um aminoácido, isso são 20 aminoácidos. Um aminoácido, ele pode ter mais de um códon. Porém, um códon, ele não pode ter mais de um aminoácido. E isso a gente chama de não ambíguo, entendeu? Então é como, tipo assim, eu estou dizendo que, bora trazer para nossa linguagem. Degenerado. Um aminoácido pode ter mais de um códon. Ou seja, eu vou pegar a Júlia. Eu vou dizer que Júlia e Juliana. Júlia, ela tem pirulitos. Pirulitos. Beleza? Júlia, ela pode ter 5 pirulitos. Esses pirulitos são os códons. Esses pirulitos são os aminoácidos. Entende? Porque esses aminoácidos, eles podem, tipo, ter um bocado. Esses aminoácidos podem estar tanto com Júlia, pode estar tanto com Ana. Mas só que Júlia, ela só vai poder ter um tipo de pirulito.
Entende? Então é como se eu estivesse, ó, cercando. Então, degenerado, anota isso, é até bom anotar, ó. Vou anotar aqui para vocês, ó. Degenerado, 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 um códon é para um amino e nunca ambíguo, Por quê? Porque o amino é para apenas um códon. É isso. Ele é degenerado porque um códon. Pois coloquei errado, calma. Ui, calma. Não era essa daqui, calma aí, que eu vou agitar. Degenerado. Generado. Amino é para um códon. Amino. Tô digitando, tá, gente? Só um minutinho. Pronto, agora foi. Degenerado, amino pode ter mais de um códon. No ambíguo, um códon é para um único amino. Tá? É bem, eu já tenho essa relação, mas é bom que vocês tipo, tenham pelo menos base nisso aí. A letra D, ó, na fase de término da tradução, o sítio P do ribossomo é ocupado por um fator de liberação que reconhece um dos três códigos de término. Bora ver, ó. O AA, A, U, G. Ele tá me falando que o código de término é o A, U, G, sendo que A, U, G é de início. Então, tá errado. Letra E. Se durante a aplicação houvesse a incorporação de uma mutação, trocando a última base de um códon para a tirosina de UAC para UAG, nada ocorreria com a proteína, visto a tirosina ter dois códons possíveis. É como eu disse, gente. Um aminoácido, ele pode ter mais de um códon, mas só que um único códon, ele é especificamente para um aminoácido. Então, mesmo que ele troque esse códon aí, ele não vai funcionar, porque o códon ele é especificamente para um aminoácido. Beleza? Um aminoácido, ele pode ter diversos códons. Por exemplo, o aminoácido A, ele pode ter o código CCG, o códon C é o códon GCT, o códon CTT, beleza? Mas vocês nunca vão ver esse CTT para um aminoácido B, porque o CTT ele é específico para o A. Estão me entendendo agora? Enquanto esse A ele pode ter vários, ele é aquele tóxico, sabe aquele relacionamento tóxico? Ah, tu pode ter todo mundo, mas eu posso ter todo mundo, mas tu não pode ter ninguém. Pronto. É isso. Enquanto o A ele vai dizer, olha, eu vou ter várias pessoas, mas você tem que ficar especificamente comigo. Aquela relação que você tem que correr, tá ligado? Pronto, é isso. Beleza? É isso. Então, errado também. Eu acho que agora deu para entender um pouquinho melhor. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Vão com frente para a prova. Vocês sabem de muita coisa. Cássio, tu viu coisa que eu não aprendi, que eu não vi? Relaxem. Isso aqui, gente, é tipo 5% do que vocês
É loucura. E essas questões, elas, tipo, são um pouquinho mais antigas, tá? Então, hoje, elas são mais, um nível mais fáceis também, entende? Então, relaxem. Relaxem que, Deus quiser, domingo vai estar mais tranquilo. Vocês, é como eu disse, vocês já sabem também de bastante coisa que, tipo, foi 5% do que vocês viram no ano todo. Então, relaxem, tá? Relaxem, estudem e tamo junto, família. É isso. Vai dar tudo certo aí. Bom descanso. Estudem bastante. Que obrigado, velho. Valeu mesmo. E qualquer dúvida, viu? Tamo por aí nessa reta final, amanhã, sábado, chama lá no pessoal. Pode ir falar lá no grupo. Qualquer dúvida, cara, qualquer dúvida, não tenham vergonha, cara. Cheguem mesmo, esse é o momento de vocês brigarem, de vocês darem o show de vocês, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijão pra vocês. E daqui uns 10 minutinhos, Ivo chama vocês pra química, tá? Química e física, ele vai pegar umas questões legais de cálculo aí pra ver com vocês. É isso, gente. Tamo junto.